Amém? Amém. Diz assim: então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, diga assim, levita, natural de Chipre, possuindo uma herança, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Meus irmãos, ainda hoje nós estávamos conversando, eu e o irmão Leonardo Moreles, acerca do poder que tem o Evangelho de transformar a vida de uma pessoa. Nós recebemos hoje um convite muito especial, aonde nós fomos até a casa de uma jovem senhora que ali enfrentava sérios problemas de saúde, e não somente de saúde. Nós chegamos pensando que era apenas um problema de saúde, mas quando a gente chegou, a gente pôde ver que não era só o seu corpo físico que estava doente, mas a alma dela estava mais doente do que o corpo físico. E eu dizia para ela: o seu problema nem é tão físico, o seu problema é a sua alma está doente, a sua alma está machucada. E aquela mulher ali começou a chorar e derramar as suas lágrimas, e Deus realizou uma grande obra ali nessa tarde. E nós falávamos do poder que tem o Evangelho de alcançar até mesmo o coração mais fechado, o poder que tem o Evangelho de transformação na nossa vida. Medite você nesse momento, irmãos, como você era e como você se tornou depois que o Evangelho alcançou a tua vida, depois que o Evangelho alcançou a tua história, como você era e o que você se tornou depois que o Evangelho alcançou tua casa, alcançou a tua família. A irmã Cristiane aqui estava testemunhando e falando o poder que o Evangelho teve dentro da sua casa, o poder que o Evangelho teve dentro da sua família, o poder que o Evangelho teve no seio do seu lar, e tantos outros exemplos, porque o Evangelho ele é poderoso, o Evangelho ele alcança até mesmo o coração mais duro, o Evangelho ele coloca um ponto de interrogação na mente daquele que se acha mais sábio, daquele que se acha mais inteligente. Tem que se prostrar diante do poder transformador que tem o Evangelho, tem que se prostrar e reconhecer o poder transformador que tem o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero falar de um homem que conheceu esse Evangelho, que foi alcançado pela mensagem de salvação, que foi alcançado pela palavra de Deus. Nós ouvimos tantas palavras tremendas aqui esta noite, ouvimos tantas palavras de Deus sendo ministradas em nosso coração aqui essa noite, que quando paramos para ver, irmãos, por mais fraco que a gente chegue aqui, parece que as nossas forças são renovadas, por mais incrédulo que muitas vezes nós possamos chegar, porque às vezes a gente chega bem incrédulo, é tanto problema, é tanta luta, é tanta batalha, que vai roubando de a pouco a fé que a gente tem, aquela confiança. Mas parece que quando a gente ouve a palavra de Deus, parece que quando a gente ouve a palavra do Senhor, nós não saímos daqui do mesmo jeito, nós não saímos daqui da mesma forma, porque quando o poder de Deus nos toca, quando uma palavra liberada por um homem de Deus nos
Barnabé. Qual era o nome dele? Barnabé. Qual era o nome dele? Barnabé. Poderoso Deus. Barnabé não era qualquer homem, mas Barnabé, ele tinha uma classe dentro do povo de Israel, que se chamava levita. Aleluia. Israel se dividia em 12 tribos. 12 tribos representando os 12 filhos de Jacó. Lógico que um dos filhos de Jacó não entrou, que era José, mas entrou os outros 2 filhos de José, um chamado Manassés e o outro chamado Efraim. Só que há algo interessante nessa palavra. A Bíblia diz que Barnabé, possuindo uma herança, Barnabé, levita, natural de Chipre, possuindo uma. Parece que essas duas palavras não casam. Levita e herança. Porque Deuteronômio 18 é o Senhor dividindo as terras, é o Senhor falando como é que ficaria a divisão de Canaã para os filhos, para as tribos de Israel. E uma das coisas que o Senhor fala é que os levitas não teriam herança. Deuteronômio 18, os levitas não teriam herança, mas o Senhor seria a herança dos levitas. Os levitas não teriam herança, mas o Senhor seria a herança dos levitas. O Senhor se tornaria a herança dos levitas. Olha o que diz lá: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Das ofertas queimadas do Senhor e da sua herança comerão, pelo que não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança. Mas agora nós vemos um levita com uma. Meu Deus. Poderoso Deus. Aleluia. Um levita com algo que está com ele, mas não foi Deus que deu para ele. Aleluia. Estava sobre a sua posse, mas não foi Deus que lhe entregou. E quantas vezes nós estamos com coisas que não foi Deus que nos deu. Aleluia. Andando com pessoas que não foi Deus que colocou no nosso caminho. Poderoso Deus. Criando hábitos que não foi Deus que nos deu. Mas sabe o que é lindo do Evangelho? É que quando o Evangelho alcançou Barnabé, Barnabé vendeu tudo. Poderoso Deus. E disse: eu não posso mais ficar com aquilo que Deus não me deu. Meu Deus. Aleluia. Eu não posso mais ficar com aquilo que não é de Deus para mim. Aleluia. Nós ouvimos tantas palavras tremendas, irmãos, esta noite. E nós estamos ainda em pique de entrada de ano. E qual é a palavra que o Senhor Deus nos colocou? Que está na hora de nós fazermos uma limpeza na nossa vida. E começarmos a identificar aquilo que está na nossa vida, faz parte da nossa vida, mas não veio de Deus para nós. Não veio de Deus para a nossa vida. Hábitos que nós temos que não foi o Senhor que deu. Pessoas que estão no nosso convívio que não foi o Senhor que nos deu para conviver. Aleluia. Mas essa noite o Senhor está dizendo: o meu evangelho é que vai transformar. Não sou eu que transformo você, não são as minhas palavras que transformam você. O que transforma é o evangelho. É o evangelho que aos poucos começa a tirar de nós tudo aquilo que Deus não nos deu, e aos poucos começa a tirar de nós tudo aquilo que Deus não colocou na nossa vida. Você lembra quando você veio para o evangelho? Muitas pessoas chegaram com vício no evangelho, mas aí o que aconteceu? O evangelho começou a tirar de ti o cigarro, começou a tirar de ti a cachaça, começou a tirar de ti o pecado, começou a tirar de ti a mentira, começou a tirar de ti a fofoca, começou a tirar de ti tudo aquilo que não prestava. Esse é o poder do evangelho. É por isso que antes de você se converter, muita gente te cercava. E você olha e parece que eu me converti, o pessoal me abandonou, os amigos me deixaram. Não, é o evangelho que arranca da vida da gente, irmão.